A classificação do Campeonato Brasileiro é só para efeito de discussão aqui dos comentaristas e você que também vive nessa. Depois da Copa América, o que aconteceu com esse ou aquele time? Coloca na tela para gente. A classificação pós-Copa América, o melhor time é o São Paulo. Com um jogo a menos. 13 pontos em 5 jogos, 4 vitórias. O Palmeiras, que era o líder, não aparece entre os 10 melhores. Nem aparece. Olha, a diferença do São Paulo e Flamengo é o jogo, o número de jogo? Como é que é? O número de jogos, o saldo de gol, porque os dois têm 13 pontos e 4 vitórias. 4 vitórias, é o saldo de gol. O Flamengo é o melhor saldo de gols que tem. Não, sim, mas depois da Copa América também, então o Flamengo... Você está escondendo. Tá certo, tá certo. Bom, o Santos em terceiro, com 12 pontos, o Furacão também. Corinthians melhorou muito depois da Copa América, 12 pontos. O Galo, 12 pontos. Ceará, apesar da derrota, essa reclamação toda, 10 pontos depois da Copa América, uma boa campanha. O Vasco em oitavo, depois da Copa América, 8 pontos. Internacional venceu 8 pontos. Grêmio, 7 pontos. Palmeiras, cadê? Que era líder. Onde é que aparece? 15º. Botafogo, 7 pontos. Bahia, 7. Fortaleza, 7. Cruzeiro, 6 pontos. Cruzeiro, depois da Copa América, não aparece lá perto da zona de rebaixamento. Em 15º, Palmeiras, com 5 pontos. 6 jogos, nenhuma vitória. Veja, é possível voltar na primeira parte da tabela? Só Palmeiras, Goiás e Bahia não é. Olha aqui, ó. Todos os times venceram. Todos. São Paulo 4, Flamengo 4, Santos 4, Furacão 4, Corinthians, Galo e Ceará 3 vitórias, Vasco Internacional 2, Grêmio 1. Aí você vira a página. O Palmeiras, nenhuma vitória depois da Copa América. Só o Palmeiras, Goiás e Avaí. Chapecoense, 5 pontos, CSA, 5 pontos, Fluminense, 4 pontos, Goiás, 3 pontos, Avaí, 2 pontos. Enfim, essa não é a classificação do campeonato, pessoal, mas é para uma avaliação, já que havia discussão antes da Copa América. Quem é que vai se dar bem com a parada da Copa América? Se lembram disso? Sim. Foi o São Paulo que se deu bem. Quem se deu mal foi o Palmeiras. E o Palmeiras se deu muito mal. O Santos estava em segundo e continua em terceiro agora nessa classificação, mas é o primeiro colocado. O Santos? O Santos é o primeiro colocado no geral, Isso. Mas é o terceiro nessa classificação pós-Copa América. Isso porque perdeu 2 partidas seguidas, né? O Santos vinha muito bem até a semana passada, quando caiu contra o São Paulo, tinha 7 vitórias consecutivas. Tem um detalhe. Coloca mais, dá para colocar de novo a tabela aí, a primeira parte? Sabe por quê, Edmundo? Por quê? Porque o São Paulo vai enfrentar, sabe quem? O Atlético. O Atlético. Se o Atlético ganhar, aí o Atlético é o melhor time pós-Copa América. Tá vendo? Sim. Empata, né? Fica lá todo mundo empatado. Não, o Atlético vai para 15. Se ele empatar, ele vai para 15. É a melhor campanha. 15 pontos. O Atlético seria a Paranaense. melhor campanha. Olha lá, de 12 vai para 15. Sem dúvida. Enfim, pessoal, alguém quer acrescentar alguma coisa? A gente tem que voltar lá atrás, ao passado, e lembrar da grandeza dos times, Preto. Não tenha dúvida. Aqui está tendo uma separação de orçamentos muito grande. Mas ainda tem o fator camisa, sabe? Tem o fator torcida, que influencia muito. E em todos os campeonatos brasileiros que eu me lembro, eu nasci em 71, exatamente no ano que teve o primeiro campeonato brasileiro. Claro que eu não me lembro de todos, mas sempre algum time deu um sprint. Né? Foi o Corinthians só mais recente. Corinthians de 17, o Palmeiras de 18, esse ano o Santos. Palmeiras também, né? O Palmeiras no início, depois o Santos, agora é a vez de São Paulo. Mas agora também é a vez de São Paulo se afirmar, porque ele tem 2 jogos difíceis. Não estou dizendo que ele tem a obrigação de ganhar do Atlético Paranaense, ganhar do Vasco e assumir lá a liderança do campeonato. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse sprint também se dá, passa por você vencer jogos fora, passa por você vencer jogos no último minuto, como ele venceu o Fluminense no Maracanã. O Furacão vai ser lá em Curitiba. Então, é o que o PVC disse. O Santos vinha de 7 vitórias, pegou o São Paulo no Morumbi e o Cruzeiro, que
estava na zona de rebaixamento, com a saída do treinador, com todos os ingredientes para o Santos se dar bem. Mas pela grandeza do Cruzeiro, a proposta da diretoria de fazer o ingresso barato, lotar o Mineirão, trocar o técnico, sei lá, teve a expulsão, né, do Gustavo Henrique logo no início, mas o Cruzeiro ganhou com propriedade. E mesmo o Cruzeiro não estando numa posição boa, ele é um dos gigantes do futebol brasileiro. Então, difícil, né, fazer alguma... A gente, claro que a nossa opinião em janeiro é que quem montou o melhor elenco vai se dar melhor na temporada. Mas isso não é uma ciência exata no futebol brasileiro. O Juan Fran falou sobre isso hoje. E quando ele for o jogo de volta lá, que rodada que é essa? 15ª, né? 15ª. Então, quando ele for lá, é 30ª. É mais ou menos isso? Eu não sou. Quando o Juan for até Fortaleza? For a Fortaleza? Vai ser a 13ª do retorno, vai ser 20 e 33. 33. 33. Já vai ser quase novembro, né? Ou novembro, já vai ser novembro. Vai estar calor. Vai estar quente. Porque hoje estava 26, 25, 26 graus no Morumbi, ele achou quente. Imagina quando bater 42 lá no Castelão. Se ele quiser, ele pode fazer um passeio também em Bangu, em São Cristóvão, para ele sentir um pouco do calor. Bom, pessoal, o Cuca disse que vai conversar com o Tite a respeito do Daniel Alves jogando no meio de campo. Fala aí, Cuca. O Juan Fran, 3 meses que não jogava. O Lisieiro, 4 meses que não jogava uma partida. O Antony tinha 20 dias que não jogava. Então ele sente, né? O Anderson Martins, 2 meses que não jogava. E nós, por uma questão ou outra, pusemos essa equipe e sentimos a falta de ritmo de jogo. Isso ficou muito claro. Falta um pouquinho maior de entrosamento. Nós temos a nossa maneira de jogar. A gente tem jogado da mesma forma o campeonato todo. Muda-se às vezes um sistema durante uma necessidade, durante os jogos, como a gente tem feito, principalmente nos intervalos ou no segundo tempo. Às vezes sem mudar peça nenhuma, muda-se, né? Mas hoje nós temos que ter dar esse desconto, porque é uma equipe que ainda está em formação. Nós não queremos ele jogando de costa. Então, se eu tenho um meio campo igual hoje com Tietê, Lisieiro e ele, eu posso ter ele numa meia pelo lado e o Lisieiro numa meia pelo outro lado. Você não vai jogar de costa centralizado, você vai jogar de lado. Você vai ter um revezamento com o ponta de um lado, o Lisieiro com o outro. Você vai ter uma infiltrada, como ele fez o gol, chegando de elemento surpresa. Lógico que requer tempo e treinamento. E isso é o tempo que vai fazer com que as coisas melhorem. Foi um início hoje, e jogou bem, fez o gol e vai jogar muito melhor na sequência, não tenho dúvida. Vamos amanhã na reapresentação avaliar os dois, conversar, né? Porque o jogador que há 3 meses não joga, ele joga uma partida numa intensidade como é o campeonato, amanhã ele vem cheio de dor, né? Então não tem como te falar hoje. Vamos ver a reavaliação segunda e terça-feira para depois definir. Então daí, o técnico Cuca, a intenção de falar com o Tite, enquanto ele falava, eu conversei com o PVC aqui. Então a intenção do Cuca é entender qual é a melhor forma de explorar o futebol do Daniel Alves no meio de campo, é isso? Vamos lá, não é praxe no futebol, mas não tem por que não ligar. Não sei por que não ligou ainda. Assim, o Daniel Alves foi o melhor jogador da Copa América. Meu diretor, meu presidente já me avisa que o melhor jogador da Copa América foi contratado. Antes da Copa América, um monte de gente dizia, mas é um absurdo que o Tite convocou só os veteranos. O cara é o melhor jogador da Copa América. O Tite, vem cá. Como é que você escalou ele? Tem alguma particularidade? Ele jogou de lateral direito, mas ele entrava em diagonal. Como é que você usava? Isso que a gente falou agora há pouquinho e eu ouvimos. Ele entrava em diagonal e ele só podia fazer a parte final na ponta, na opinião do Tite. Porque a opinião do Tite não quer dizer que vai ser a mesma do Cuca. Mas isso não significa que você não possa ligar e falar assim, vem cá, então me diz uma coisa. Alguma coisa você vai ouvir numa conversa que o cara vai dizer, pô, não tinha pensado nisso. E não quer dizer que você precisa usar, mas trocar experiência.